O advogado Igor Veloso de Souza e a esposa Kathleen Moreira estavam escondidos na casa de um amigo dele na quadra 407 Norte. Policiais da Delegacia de Homicídios chegaram até o local depois de monitorar todos os passos do casal. Testemunhas que perceberam a movimentação atípica na residência também colaboraram. A polícia investiga se eles estão envolvidos na morte do filho de Igor, o menino Gustavo Veloso Feitosa, de 3 aninhos de idade, que foi brutalmente assassinado no fim de semana em que estava na casa do pai. Laudos periciais desmentiram a versão de Igor de que o garoto havia se afogado na piscina. Segundo o IML, o menino morreu de hemorragia causada por múltiplas agressões. A madrasta estava na casa, mas afirmou para a polícia que não ouviu os pedidos de socorro. A ordem de prisão contra o casal foi decretada na tarde desta quarta-feira. Os dois ficaram mais de 2 horas na delegacia. Nossa equipe questionou o advogado Igor Veloso. Igor, o que você tem a dizer sobre essa situação? No decorrer do inquérito só. Você agiu contra o seu próprio filho, Igor? Não, no decorrer do inquérito. Vamos esperar. Ele estava cheio de hematomas. Como é que você explica isso? No decorrer do inquérito. Os dois foram levados para o Instituto Médico Legal para exames de rotina. Na saída, tentamos novamente falar com Igor Veloso. Igor, você se arrepende do que aconteceu? O que te levou a agir dessa forma? Eu falei que eu vou falar no inquérito, no decorrer das investigações, tá tudo certo. Eu tenho minha versão, vou apresentar e provar, tá? O advogado Igor Veloso chegou aqui no presídio de Palmas por volta das 2h30 da madrugada. É aqui que ele vai cumprir a prisão preventiva por tempo indeterminado. Já Kathleen Moreira foi levada para a cadeia feminina. A Secretaria de Segurança Pública disse que vai informar novos detalhes sobre o caso na manhã desta quinta-feira. Desde o início da semana, todo o estado tem acompanhado em choque a morte do menino Gustavo, uma criança de 3 anos que morreu após passar o fim de semana com o pai. O laudo do IML aponta que esse menino sofreu diversas agressões. Ontem houve o pedido de prisão e, além do pai, que é o advogado Igor Gustavo, a mulher dele também foi presa. É por isso que a gente vai conversar agora ao vivo com o delegado Eduardo Menezes, que está comandando essa investigação. Delegado, muito boa tarde para o senhor, obrigado pela sua presença aqui no J1. Esse caso, ele foi se desdobrando, a gente tem um contexto de um histórico de processo judicial, de ameaça que não é de hoje, e a gente terminou, infelizmente, com a morte dessa criança. Hoje, como é que a polícia vê o Igor, que teve ontem a prisão preventiva decretada? Ele é considerado suspeito na morte do menino Gustavo? Com certeza absoluta. Ele é considerado suspeito do crime de homicídio já desde o momento em que a Polícia Civil toma conhecimento. É importante pontuar o momento e as circunstâncias que a Polícia Civil toma conhecimento na verdade, da morte do menino. Ele procura a Polícia Civil no dia 3, numa segunda-feira, às 16h30, ele vai até a central da Polícia Civil para comunicar um suposto afogamento da criança. E aí passa a relatar detalhes dessa rotina anterior à morte do menino. Segundo ele, ele teria se descuidado com o menino no quintal, ele teria caído na piscina e teria se afogado, mas salvo a tempo, retirado da piscina. Ele disse que o menino apenas vomitou a água ingerida por conta da queda na piscina, mas que não teve nenhuma alteração física que justificasse o encaminhamento dele a uma unidade hospitalar. Disse que posteriormente deu um banho no menino, ele estava aparentemente bem, pediu um lanche e às 8 horas teria colocado ele para dormir. Fez questão de dizer que durante a noite dormiu na mesma cama que ele, às 6 horas acordou, viu que o menino estava respirando, só que às 9, quando ele foi fazer uma nova abordagem ao filho, viu que o pé estava gelado, que ele não respondia aos chamamentos e ficou desesperado e saiu
para dar uma volta na rua, desesperado, sem saber para onde ir, com rumo ignorado, e só às 14h30 que retomou a consciência e procurou comunicar a morte do filho à Polícia Civil. Então, calma aí, vamos lá. Vamos detalhar um pouquinho melhor esse contexto para o pessoal de casa. Às 6 da manhã, ele percebe que o filho está vivo, respirando. Exatamente. Às 9, o filho já não está respirando mais, então ele sai de casa sem comunicar a ninguém, e a criança, que está ali em estado deitada, gelada, continua por lá. Ele chega a falar sobre isso, que ele conseguiu constatar a morte da criança nesse momento? Não, ele simplesmente diz que a criança não responde aos sinais e ele sai desesperadamente angustiado. Muito provavelmente ele já se deu conta, na versão que ele tenta passar, que a criança já estava morta. E aí, quando ele se apresenta à Polícia Civil, ele dá a entender que a morte do menino foi durante a noite dormindo por conta do afogamento, que inicialmente não teria nenhuma justificativa que levasse... A única causa normal desse fim de semana foi esse afogamento. Exatamente. E eu posso adiantar que esse incidente na piscina, ele realmente aconteceu. Provavelmente pode até ser o motivo para o início dessa sequência de agressões que o menino sofreu. Qual foi a virada para vocês, enquanto coletavam esse depoimento, perceber essa história? Então, tá errada? Inicialmente não foi a divisão de homicídio que foi acionada. Ele procurou uma central de flagrante da unidade, uma central que atende a população da Polícia Civil. Então, nesse primeiro momento, enquanto ele está noticiando um suposto afogamento da criança, a DHPP, a divisão de homicídio, não é acionada. Ele é atendido por um delegado plantonista que já, no momento em que toma conhecimento, se dirige ao local, porque no momento em que ele comunica o afogamento, ele diz que o corpo do menino ainda está dentro da casa. Então haveria a necessidade de o ML ir até o local para fazer a constatação, para fazer o recolhimento do cadáver. Esse delegado vai à residência e no meio do caminho me aciona, me deixa já a par do que estava acontecendo, e eu alertei que se houvesse ali, ele chegando ao local, detectasse algum sinal de violência aparente, que entrasse em contato comigo, que aí sim a DHPP passaria também a atuar e tentar apurar. Chegando lá, ele se depara com o menino com olho roxo, com algumas outras escoriações, e me aciona, aí a DHPP, eu pessoalmente vou até ao local do crime, e aí me deparo realmente com um local em que há muita bagunça, restos de bebida alcoólica, e já, além dessas lesões na cabeça, a perita, quando eu chego, ela chama atenção em relação às lesões na parte anal da criança, né? No ânus da criança. Sangramento no ânus da criança. E aí, enfim, esse fato por si só já afasta a versão inicial de afogamento. A Lissa já desmonta esse depoimento inicial. Nesse momento, ele já não deveria ter sido preso? Então, ele se apresentou espontaneamente. Essa é uma questão que a gente costuma muito responder em várias outras investigações, que talvez por conta de não ter tomado tanta repercussão, acabam passando batido. Essa é uma rotina muito... Esse é um procedimento muito rotineiro na DHPP. A gente toma conhecimento de homicídios, muitas das vezes os autores já conhecidos, já reconhecidos ainda no local do crime, eles se apresentam no dia anterior, muito por conta de uma estratégia defensiva orientada pelos advogados, e essa apresentação espontânea, ela impede, aí é uma questão técnica jurídica. Eu sei que muitas das vezes causa uma satisfação junto à população, que não tem conhecimento dessas regras jurídicas, mas ela, a princípio, impede a autuação dele em flagrante. E aí, nesse caso em especial,
normalmente quando há essa apresentação, a pessoa que se apresenta, ela se apresenta como autor do crime, confessando a prática e já apresentando uma justificativa legal para a prática daquele homicídio. Não foi o caso ali. O caso ali, ele apresenta a ocorrência, o fato como um afogamento. E nesse caso específico, a gente precisava, vamos imaginar que ele ainda estivesse lá sobre o nosso poder. Por qual crime eu iria atuá-lo? Qual o documento comprobatório que eu iria comprovar a causa-morte daquela criança? Porque, vamos lá, em várias outras situações, inclusive eu já passei por algumas, uma criança, uma recém-nascida chegou à UPA já morta, né, a mãe acreditando que não, mas já morta, cheia de hematomas. E a UPA nos comunicou. Isso já não seria um Então, indício? Aí é o que a gente tem que a gente precisa de alguns dados científicos. Nesse caso dessa criança, por exemplo, esses hematomas não eram de agressão. A menina morreu dormindo. E nesse processo de pós-morte, essas manchas, elas acabam sendo geradas. E o ML, então essa informação científica técnica do que são aquelas manchas roxas, elas vêm com o laudo cadavérico. Então vamos lá, por mais que tivesse ali já indicativos de, por exemplo, de uma mancha roxa no olho, como foi encontrada, eu precisaria constatar de forma científica, de forma documental, através de um médico, de que aquilo ali era uma lesão ou era possivelmente sinais já de uma pessoa morta por outros meios. Então, naquele momento ali, há obviamente indícios claros, mas eu preciso de prova científica. Então, a gente começou a tratar já como indícios de homicídio, a DHPP assume o caso, e aí o principal naquele momento era ter o laudo cadavérico, né? O laudo do ML diz o seguinte, que ele tinha várias hematomas, marcas nos dois lados do rosto, no lábio, uma grande distensão abdominal, graves lesões na região que ele internamente foi constatado traumatismo craniano, edema cerebral, hemorragia dentro da cavidade craniana, uma grande quantidade de sangue no abdômen, a perfuração do reto, próximo ali ao canal anal, múltiplas lesões no intestino, hemorragia interna. Esse menino, ele passou por momentos de tortura nessas últimas horas de vida? Então, e o que eu ressalto novamente, a necessidade da gente ter o laudo cadavérico. Nesse caso, o laudo cadavérico era a nossa principal fonte de informação e que nortearia. Há casos, como por exemplo, já aconteceu aquele caso do Aldeia Mall em que o vigilante foi morto, as imagens falavam por si. Nesse caso especificamente, nós temos um crime ali dentro do ambiente doméstico, sem testemunhas, então a gente não tem como precisar absolutamente o que aconteceu. Quando a gente chega ao local do crime e se depara com uma lesão na região anal, a primeira situação que vem à cabeça e que acabou gerando comoção era de que esse menino havia ali antes de ser morto, teria havido uma relação sexual. Essa informação analisada de maneira isolada levaria a essa conclusão. O problema é que o laudo, como você mesmo mostrou aí, traz outras lesões, por exemplo, várias lesões no crânio. Ele tinha muita quantidade de sangue na cabeça, então ele apanhou muito na cabeça. Então, fica, na minha visão, incompatível você imaginar uma cena de relação sexual entre um pai e filho, por mais abjeta que seja, imaginar essa cena e ao mesmo tempo ser agredido no volume de agressão que teve na cabeça e em outros membros. Então, qual é a conclusão que a gente tem nesse momento? E foi o que subsidiou o meu pedido de prisão. As lesões anais e intestinais, elas estão inseridas nesse contexto de violência. Então, são instrumentos de tortura. Então, não houve, até que, a menos que surja uma outra informação, mas nesse momento, na minha visão, não houve ali uma relação sexual entre o menino e o pai. O que houve foi uma verdadeira sessão de tortura e espancamento.
A Polícia Civil abriu hoje, à tarde, inquérito para investigar a morte do menino Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos. Ele passava o fim de semana na casa do pai, o advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Este inquérito foi protocolado pelo delegado de homicídios, Eduardo de Menezes, hoje por volta das 4h da tarde, mais precisamente falando. E o laudo do Instituto Médico Legal concluiu que o menino de 3 aninhos de idade, Gustavo Veloso, morreu depois de sofrer todas essas situações que causaram a morte do menino Gustavo. Para os médicos legistas, a morte ocorreu com crueldade. Então, são esses apontamentos no laudo do Instituto Médico Legal, que, como informei, tivemos acesso agora há pouco, e foi concluído hoje à tarde. Ontem à noite, o delegado Eduardo de Menezes me afirmou que iria apurar se o pai deste menino, o advogado Igor Veloso, tem algum tipo de envolvimento neste crime, já que o menino passou o fim de semana com o pai, e foi o pai que procurou a delegacia ontem à tarde para relatar que encontrou o filho morto no início da manhã. E ele se dirigiu à delegacia horas depois do ocorrido e afirmou para os plantonistas que demorou para procurar a polícia porque estava abalado. Hoje eu também acompanhei o velório e o sepultamento dessa criança e também entrevistei a mãe do menino Gustavo. Vamos acompanhar agora na reportagem. Sob forte comoção, o corpo de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, foi sepultado por volta das 4 da tarde no cemitério Jardim da Paz. Um amor de criança mesmo. Não tem nem o que reclamar de tão amoroso que ele era. E essa fatalidade acontecer assim na nossa família, né? Pegou a gente desprevenido e todos com o coração dilacerado, né? E nesse momento que a gente quer justiça. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte, depois de suspeitar do depoimento do pai, o advogado Igor Gustavo Veloso de Souza. Igor e a mãe de Gustavo são separados. Aos policiais, ele disse que passou o domingo com o filho e que à tarde o menino se afogou na piscina de casa. Igor afirmou que prestou socorro e que a criança expeliu água e dormiu bem, mas alegou que na manhã seguinte encontrou o filho morto na cama. O pai só avisou a polícia no fim da tarde. Disse que demorou horas por causa do abalo emocional. Mas a perícia no local e a necrópsia feita pelo IML apontaram outro cenário. Foi uma causa pouco comum a gente ver uma criança chegar em tal estado, né? Muita violência, sinais de violência pela face, pela intestinal, internamente. Isso não é comum nos dias de hoje. Até agora, pelo laudo, pelo primeiro exame, não tem indício nenhum de afogamento. Ali realmente foi outro tipo de trauma que levou à causa à morte. O último contato da mãe com Gustavo em vida foi no domingo pela manhã. E naquele momento, o menino havia pedido para que a mãe não deixasse ele ir ao encontro do pai. Porque ele me bate. Mesmo abalada, a mãe de Gustavo, Sabrina, conversou com a nossa equipe. Ela disse que tentou evitar as visitas diversas vezes, mas uma decisão judicial obrigava o contato. Eu mandei um vídeo pro pai dele. Ele falou de novo com essa história. Ela já havia me reportado diversas situações em que a criança chegava machucada das visitas. No entanto, o medo e o temor dela pela própria vida e pela vida do filho, da família, em relação a ele, em virtude das ameaças, impedia ela de nos permitir que tomássemos providências mais drásticas em relação a isso no momento. Eu quero justiça pro meu filho. A defesa do advogado disse até que ele foi ouvido ontem e liberado pela autoridade policial. A OAB Tocantins disse em nota que acompanha o caso e aguarda as investigações pelas autoridades competentes para o devido esclarecimento dos fatos. Além da indignação, várias questões ficam sem resposta. A rede de proteção criada pelas instituições para proteger vítimas de violência, sejam crianças, adolescentes ou mulheres, é eficaz?
Essa pergunta martela a cabeça da gente. A mãe de Gustavo já havia denunciado a situação que enfrentava, inclusive as ameaças e agressões, mas isso, ao que parece, não foi suficiente para evitar a tragédia. Hoje se completam 5 dias desde que o menino Gustavo foi encontrado morto na casa do pai. O laudo do Instituto Médico Legal aponta que ele foi vítima de violência. O pai do menino, o advogado Igor Veloso e a madrasta Kathleen Moreira foram presos. O inquérito que tramita aqui na Delegacia de Homicídios de Palmas está sendo acompanhado pelo Ministério Público do Tocantins. Igor Veloso e a madrasta Kathleen Moreira tiveram as prisões preventivas confirmadas na audiência de custódia conduzida pelo juiz de garantias. Kathleen está na cadeia feminina da capital e Igor numa cela isolada dos pavilhões na unidade penal masculina. A mãe do menino vivia sob ameaças de morte desde o nascimento do filho e já havia denunciado as agressões. Eu já tinha uma medida protetiva contra ele. Quando ele soube da medida protetiva, ele foi até a casa que eu morava e derrubou o portão. Só que eu estava trancada, ele não sabia que eu estava dentro da casa. Então ele recebeu uma intimação, ele foi atrás de mim para me matar. E aí eu sentia vontade de ir na delegacia, mas eu tinha medo. Eu fui só no conselho tutelar, eu fui no hospital para deixar registrado. Na teoria, a rede de proteção à criança e ao adolescente no Brasil é um conjunto de órgãos, serviços e leis que trabalham juntos para prevenir, identificar e enfrentar a violência. São vários entes envolvidos: Ministério Público, Defensoria, entes do Judiciário, né? Conselho tutelar, conselhos estaduais, conselhos municipais também que envolvem infância e juventude. A estrutura existe, mas o caso do menino Gustavo expõe falhas. Segundo o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, é preciso avançar muito para evitar novas mortes. Hoje a criança ainda fala mais de 8 vezes sobre a violência sofrida e as instituições não acreditam. Então, nós temos que ter um sistema tecnológico intersetorial de atendimento dessa criança. Falta, às vezes, agilizar as comunicações entre um ente e outro ente. Às vezes demora um pouco chegar uma comunicação de um ente para o outro. Para o Conselho Tutelar, a rede precisa se aprimorar para ouvir e salvar as crianças. Quando saiu a questão da alienação parental, eu falei assim, nossa, a alienação parental agora é crime, né? Só que piorou. Que a lei da alienação parental é só a mulher que sofre. A sociedade, a família, principalmente o Estado, né, tem que fazer uma reflexão e como é que nós vamos realmente colocar o Estatuto da Criança e Adolescente para funcionar, respeitando os direitos das crianças e dos adolescentes. A defesa de Igor Veloso e da mulher dele, a Kathleen, disse que as acusações são graves, exigem cautela, mas que não vai debater o caso pela imprensa. Segundo a defesa, o processo não se resume ao que foi divulgado até agora. Também disse que não vai antecipar provas e que todos os esclarecimentos vão ser apresentados no momento adequado, direto à justiça. A defesa de Sabrina, a mãe do menino Gustavo, disse que o novo pedido de medida protetiva foi feito na quarta, como mencionamos, quando o Igor ainda estava foragido, porque, segundo a advogada, ela estava com muito medo de ser atacada por ele. A defesa também criticou o que chamou de informações falsas espalhadas sobre o caso e disse que os boatos expõem uma mãe que está de luto e atrapalham as investigações.